Olá pessoal, meu nome é Zé Rui e na aula de hoje nós vamos dar sequência no estudo das árvores e vamos estudar então a árvore rubro-negra. Ao longo desse capítulo 7 nós estudamos a árvore binária, a árvore AVL e mostramos também nas últimas aulas como que ficaria a codificação usando a linguagem C++. Esse ponto que é a codificação C++, em que nós fizemos a árvore binária e a árvore AVL, eu sugiro que você estude ele com bastante atenção, porque é aqui que faz o diferencial de você entender todo esse mecanismo de árvore. Lembrando que a teoria só existe para que a gente consiga aplicá-la dentro dos nossos códigos. Então, é fundamental que você entenda com clareza esse código. Se você não entendeu algum ponto, volta naquelas aulas, mergulhe um pouco mais dentro do código que está disponível para você no Git e aí sim você dá sequência no estudo da árvore rubro-negra, que você vai ver que faz muito sentido e é muito parecido com a árvore AVL. Vamos para a nossa aula então? A primeira coisa que a gente tem que entender dentro de uma árvore rubro-negra é que ela é também uma árvore binária de busca, ou seja, ela vai seguir aquele padrão de que as chaves maiores que um nó estão à direita e as chaves menores que um nó estão à esquerda dela. Sempre será assim. Porém, agora nós vamos ter um atributo a mais, que é a cor de cada nó. Essa árvore também é conhecida como Red Black Tree, ou se não árvore vermelha e preta, ou qualquer uma variação desse tipo. Ela foi criada na década de 70, 10 anos depois da criação da árvore AVL, ou seja, ela é uma consequência direta do processo AVL. A estrutura do nó a partir de agora, ela além de ter um apontador para o pai, o item, o apontador para o filho à esquerda e para o filho à direita, ela tem agora um novo campo que é o campo cor, exatamente para guardar se ele é vermelho ou preto. Se nós estivermos pensando em termos de implementação, nada nos impede de criar apenas um flag, um booleano falando que, por exemplo, 0 é vermelho e 1 é preto, ou vice-versa. Você, na hora que estiver implementando, você pode escolher isso. Então, a teoria não está aqui preocupada como você vai fazer para diferenciar um nó de vermelho do de preto. O interessante, o que a teoria te pede é que você saiba que você tem que diferenciar um nó de um outro com uma determinada cor. Nesse caso aqui ele está usando a vermelha e a preta. Tá claro isso, pessoal? A árvore rubro-negra ela é bastante interessante porque ela também tem, no seu pior caso, um O grande de log de n, ou seja, para suas principais operações que são inserção, busca e remoção, ela vai gastar num pior tempo médio log de n comparações. Isso é bastante interessante quando você está trabalhando com volume grande de dados. Uma consequência direta desse O de log de n, e esse nome consequência direta na matemática tem um nome chamado corolário, ele vai dizer para a gente que a altura máxima de uma árvore rubro-negra é 2 vezes o logaritmo de n mais 1, onde n aqui é a quantidade de elementos inteiro que a sua árvore tem. Isso aqui só é possível porque essa árvore rubro-negra ela está organizada, ou melhor, ela está balanceada. Então, de uma forma simplificada, nós podemos dizer que a árvore rubro-negra é uma árvore binária, porém balanceada. Você vai ver mais à frente que isso só é possível quando você faz uma inserção de forma inteligente. Isso significa que a cada nova inserção você confere o balanceamento, assim como nós fazíamos lá no AVL. Lá no AVL nós lançávamos mão de quem? Do fator de balanceamento para nos informar se estava desbalanceada ou balanceada. Aqui, quem vai nos dizer isso são as regras da árvore rubro-negra. E aqui estão as propriedades que você tem que garantir para que essa árvore seja rubro-negra. Vamos lá então. Primeira delas, todo nó é vermelho ou preto, isso é óbvio. Segundo, a raiz sempre será preta. Terceiro, toda folha que seja nula ou nil, ela é preta também.
Quarta propriedade, e aquela que você vai mais usar na prática. Se um nó é vermelho, então seus filhos obrigatoriamente devem ser na cor preta. Ok, pessoal? E quinta e última propriedade, que eu costumo dizer que é a propriedade em que você confere se a sua árvore está correta ou não, ela diz que o caminho desse nó até qualquer uma das suas folhas descendentes vai passar pelo mesmo número de nós pretos, ok? Eu vou te mostrar isso no exemplo no próximo slide. Então, se você conseguir conferir todas essas 5 propriedades dentro da sua árvore, você pode bater o carimbo e falar que ela é uma árvore rubro-negra. Vamos ver um exemplo aqui de uma representação de uma árvore rubro-negra. Perceba que todos nós são na cor preta ou vermelha. Primeira propriedade aceita. Segunda propriedade, a raiz é preta? Sim, tá ok. 3. Toda folha que é nula ou nil, ela é preta, tá aqui, nós colocamos ela de preta. Quarta propriedade, todo nó que é vermelho tem que ter os filhos pretos. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho o 8, que eu tenho os filhos pretos, o 5 tem os filhos pretos, o 13 eu tenho os filhos pretos, o 15 preto, o 2 eu tenho filhos pretos e assim por diante. Aqui é uma pergunta. Eu estou dizendo, ou melhor, a teoria está dizendo que se um pai é preto, tem que ter um filho vermelho? Não, não está dizendo isso. E esse é um ponto que muitas vezes vocês erram. Então, chama atenção para isso aqui. A característica da árvore é um pai vermelho só pode ter filhos pretos, ok? E, finalmente, quinta e última propriedade diz o seguinte: para cada nó que eu testar, eu tenho que chegar nas folhas, né, nos descendentes folha dele, passando pelo mesmo número de elementos pretos. Então, por exemplo, se eu pegar esse nó 2, eu tenho que chegar em todas as folhas que são descendentes dele. Quem são as folhas? Esse e esse, que são descendentes de 2. Eu tenho que passar exatamente pela mesma quantidade de nós pretos. Então, por exemplo, para chegar na folha 1, eu passei por um nó preto, um único 1. Se eu for descer para a folha 8, eu vou passar pelo 7, que é um único nó preto também. Se eu for no 5, eu também passo por um único nó que é preto. Então, esta representação que eu estou mostrando para vocês aqui, ela é considerada uma árvore rubro-negra. Por quê? Porque ela atendeu todas as 5 propriedades que estavam ditas aqui, ok? Então, agora que nós vimos as propriedades, nós podemos partir para as operações de inserção, remoção e de busca. Por quê? Porque a cada operação que nós fizermos, nós teremos que testar todas as propriedades que nós acabamos de estudar. E aí é o seguinte, caso alguma delas não seja satisfeita, nós teremos que fazer alguns ajustes, que é o balanceamento da nossa árvore rubro-negra. Então vamos ver aqui a operação de inserção. Nós queremos inserir um determinado nó na nossa árvore. Para encontrar a posição dele, continua idêntico ao que nós vimos em todas as outras árvores, porque ela é uma árvore binária de pesquisa, então se ela é maior que um nó, ela vai para a direita, se ela é menor que esse nó, ela vai para a esquerda e assim sucessivamente. Uma característica obrigatória da inserção é todo nó, toda bolinha que você for inserir, você vai tratar ela como sendo vermelha. E aí, se tiver qualquer violação, você faz as alterações devidas, que é o que eu vou te mostrar a partir de agora. Então, nós temos 3 casos para fazer uma inserção. O primeiro caso é quando a árvore está vazia. E os outros 2 casos, pessoal, aqui ele é vinculado ao elemento que é tio desse elemento que está entrando. Quando você colocou um elemento e violou alguma das propriedades, você vai olhar, o tio dele é vermelho, estou no caso 2. Se violou e o tio dele é preto, eu estou no caso 3, que subdivide em 2 casos, ok? Vamos mergulhar em cada um deles aqui agora. Quando a árvore for vazia, pessoal, é esse desenho que você está vendo aí, ó, não tem nada, né? E aí eu vou inserir um elemento P qualquer e eu inseri ele aqui. Eu disse que toda inserção é na cor vermelha, então eu coloquei o nó P na cor vermelha dentro da nossa árvore. Porém, eu gerei um problema, concorda comigo? Por quê? Porque eu estou violando a propriedade número 2 em que a raiz é preta. Se a raiz é preta, eu tenho que alterar a cor dessa bolinha para preto para satisfazer a propriedade número 2, ok? Caso 2.
O caso 2 é quando você inseriu um elemento, a árvore desbalanceou. Como que ela desbalancia? Quando fere algum daqueles 5 itens que eu te mostrei. E aí você olha, o tio dele é vermelho? É esse caso 2 que nós vamos corrigir aqui agora. Então vamos lá, vamos ver esse exemplo aqui. Eu tenho essa árvore que não está desbalanceada porque todas as 5 propriedades estão sendo aceitas. E aí chegou o elemento X, por exemplo, e ele vai entrar aqui, ó, filho direita de P. O que acontece, pessoal? Eu coloquei ele de um vermelhinho um pouco diferente, só para a gente não se perder qual elemento que chegou, beleza? Mas ele segue a mesma propriedade que elemento novo é sempre vermelho. Então, o que aconteceu? Eu tenho um cara aqui que é pai de um filho vermelho. Isso não pode. Ferir a propriedade número 4. Então, eu preciso fazer uma correção para isso aqui voltar a atender as propriedades. Quais são as correções que nós vamos fazer? A teoria nos diz que a correção é recolorir A, T e P, beleza? Se eu vou recolorir A, T e P, eu só tenho 2 cores, eu vou passar o A para vermelho, o T para preto e o P para preto também. Vai ficar então algo desse tipo aqui, ó. Certo? E aí, finalizou. Perceba que agora eu tenho um pai que é vermelho, em que os 2 filhos são pretos. Tá tudo certo. Porém, você concorda comigo que o A é a raiz dessa árvore, certo? Se ele é a raiz dessa árvore, não tem ninguém acima dele, o que acontece? Eu estou ferindo a propriedade número 2, que diz que a raiz tem que ser preta. Então, se a raiz tem que ser preta, eu vou corrigir isso aqui trocando a cor de A também de novo para preto, para satisfazer a propriedade 2 e vai ficar algo desse tipo aqui, ó. Aí é aquela questão que eu disse que muitas vezes vocês se perdem. Ah, professor, mas pode o pai ser preto e os 2 filhos serem pretos? Não tem problema nenhum, a teoria não fala nada sobre isso. Ela só fala que se você tem um elemento vermelho, os filhos são obrigatoriamente pretos. Então, a correção para esse caso aqui é simplesmente trocar agora A de vermelho passa para preto e fechamos esse ponto. Entendido isso, pessoal? Então agora vamos pensar o seguinte, se essa árvore aqui fizesse parte de uma outra subárvore, como por exemplo essa daqui, ó, ela não é raiz e aí eu tenho um pai acima de mim. Se eu tenho um pai acima de mim, eu vou ter que conferir também novamente a cor aqui, ó. E aí eu vi que deu um problema de novo, né? Eu corrigi esse problema, mas criei esse problema aqui para cima. Como que resolve isso? Simplesmente você aplica o algoritmo de novo, tá? E aí vai embora. Se lá em cima de novo deu esse problema, você vai aplicando isso sucessivamente, que vai fechar num determinado momento, ok? Então esse é o caso 2. Caso 3. Quando você for inserir um elemento, esse elemento desbalancear a sua árvore, e o tio desse elemento for da cor preta. Quando você estiver nesse caso, você está no caso 3. Quando você coloca então o X aqui e desbalanceou, por quê? Porque eu tenho um pai vermelho com um filho vermelho. Eu olho, o meu tio é de que cor? Quando não tem nada, a teoria diz que a folha nil, folha nula, né? Que é o elemento que é nulo, ele é preto, ok? Então, quando eu entrei com o elemento X e o meu tio é preto, eu estou no caso 3 e eu tenho 2 alternativas. O caso A é quando o X que está entrando, ele está à esquerda e o tio está à direita. Então, quando eu tenho um padrão esquerda-direita, eu estou no caso 3A. E como que nós vamos corrigir o caso 3A? Eu vou te mostrar mais adiante. Antes disso, eu vou te falar que tem um outro caso, que é quando o cara que está entrando, o X, olha só, ele está à direita de P e o tio também está à direita. Então, eu estou no padrão direita-direita. Você concorda comigo que o padrão direita-direita é a mesma coisa do esquerda-esquerda, concorda? É a mesma história lá das 2 rotações do AVL, tá? É como se eu tivesse colocado um espelho aqui, ó, e aí a árvore que dá esquerda-esquerda vai ser o mesmo processo do direita-direita. Assim como o de cima, que é o 3A, o caso 3A, eu tenho esquerda e o tio à direita. É a mesma coisa que se o tio tivesse à esquerda e o sobrinho estivesse à direita, beleza? Então, nós temos no caso 3, 2 subcasos para testar. O caso 3A,
que é esquerda-direita, e o caso 3B, que é esquerda-esquerda ou direita-direita, beleza? Vamos ver o primeiro caso, que é esse aqui. O primeiro caso, pessoal, que é exatamente quando eu coloco um elemento x e o tio dele está à direita, então ele entrou à esquerda e o meu tio está à direita. Lembrando aqui que todos os casos o tio é preto, beleza? Porque quando o tio for vermelho, nós estamos no caso 2, que nós vimos anteriormente. E aí, quando você tem esse tipo de problema, a teoria manda você rotacionar P sobre A e recolorir o P e o A, que é o que nós vamos fazer aqui então. Então, o primeiro passo eu vou rotacionar P sobre A. Então, eu vou puxar esse cara aqui para cima, ó, fazer uma puxada aqui, uma rotação dele aqui para cima. Você concorda comigo que o A vai ficar à direita dele, vai ser exatamente esse desenho aqui, ó. Então, se eu pegar o P e puxar ele aqui para cima, ele vai vir para cá, o X vai vir para cá e o A vai ir para a direita ali. E o tio lá no cantinho lá, beleza? Só que aqui, perceba que eu criei um problema, por isso que a teoria não fala, ó, não pode parar ainda, você tem que terminar o processo para você conferir se está tudo ok. Então, qual é o problema que eu criei aqui? Que a raiz ficou preta. Então, o método já sabia disso, então ele mandou agora você fazer o quê? Eu vou recolorir P e A. Então, eu vou mudar P para preto e A para vermelho. Pronto. Assim eu finalizei o problema em que eu estou na esquerda e o meu tio na direita. Beleza, pessoal? Simples assim, só 2 passos. Rotaciona P sobre A e recolore P e A. Então vamos lá, vamos para o caso 3B, em que o elemento que está entrando é filho à direita de P e o tio também está à direita. Então eu estou no caso direita-direita. Gente, de novo, se isso aqui tivesse espelhado esquerda-esquerda, seria esse mesmo processo que eu vou te mostrar agora, ok? Então, o que a teoria nos diz quando eu estiver diante deste problema? Ele me manda fazer 3 passos. Rotacionar x sobre P, rotacionar x sobre A e recolorir A e x. Então, eu vou ter que fazer 3 passos para pensar se está certo ou se está errado. É muito comum vocês aplicarem um passo e falar, o que eu faço agora? Gerei um problema, o que eu faço? Não. Fez um passo, faz o outro, faz o outro. Aí você verifica se tem problema e se tem que fazer de novo o mesmo processo. Mas é sempre esses 3 passos juntos, ok? Então, o que eu vou fazer? Vou rotacionar x sobre P. Então, vai ficar algo desse tipo aqui, ó. Rotacionei x sobre P, né? Eu puxei aqui para cima, ficou essa imagem que você está vendo aqui. Passo 2. Eu vou rotacionar o x sobre A, então eu vou puxar ele aqui para cima, ó, vai ficar algo desse tipo aqui, ó. Concorda comigo? E aí, eu levei um filho a mais aqui, que não pode, né? Eu não posso ter 3 filhos. Então, esse cara aqui, que é nulo, por mais que ele seja nulo, onde que ele vai entrar? Ele é maior que x e menor que A. Então, ele vai entrar aqui, beleza? E, finalmente, ele manda eu fazer um terceiro passo, que é recolorir A e x. Então, x vai virar preto e A vai virar vermelho. Assim, eu finalizei a rotação direita-direita, ok? Então agora, vamos juntar isso tudo aqui no exemplo para a gente clarear um pouco mais isso aqui. Então vamos supor que nós temos essa árvore rubro-negra e chegou o elemento 4. Aonde que o 4 vai entrar, pessoal? Você concorda comigo que ele é menor que o 11 vem para cá, é maior que o 2 vem para cá, é menor que o 7, menor que o 5, o lugar dele vai ser aqui, beleza? O processo de inserção, de encontrar o local, continua o mesmo. Agora eu vou verificar, violei alguma daquelas propriedades? A resposta é sim, violei a propriedade 4, que diz o quê? Se um nó é vermelho, então seus filhos são pretos. E aí, esse nó 5 não está atendendo essa propriedade. Então, eu preciso corrigir. Como que eu vou corrigir, pessoal? Eu vou corrigir olhando o tio dele. Quem é o tio de 4? O tio dele é o 8. Qual a cor desse tio? A cor dele é vermelha. Se é vermelha, eu estou no caso 2, que me manda, então, recolorir o A, o T e o P, que nesse caso, então, é 5, 7 e 8 vão mudar de cor, que é o que eu fiz aqui, beleza? Então, eu mudei o 5, 7 e o 8 de cor. Porém, eu desbalanceei para cima. Nesse caso aqui, sim, eu criei uma inconsistência, ou seja, ao fazer isso, eu violei o caso 4 de novo, porque o 2 não pode ter um filho vermelho. Então, eu vou simplesmente fazer o quê?
olhar quem é o tio desse cara aqui. Qual a cor do tio dele? O tio dele tem a cor preta. Se tem a cor preta, o que nós temos que fazer? Verificar agora qual é o lado de 7 e qual é o lado de 14. Todos dois estão do lado direito, então eu estou no caso 3B, em que me manda rotacionar o x sobre P, o x sobre A e recolorir A e X. Então vamos lá, vamos fazer exatamente o que manda o caso 3B. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é simplesmente identificar A, P e X. E aí agora eu vou rotacionar x sobre P. Então eu vou rotacionar o 7 sobre o 2. Então eu vou dar uma puxada aqui para cima, ó. Ele vai vir para cá. Perceba que eu criei um problema, né? Que eu não posso ter mais de 2 filhos. E aí eu tenho que ver. O 5 é menor que o 7 e maior que o 2. Então ele entra aqui. Pronto. Primeira etapa concluída. Segunda etapa. Manda eu rotacionar o x, que é o meu 7, sobre o 11, que é o meu A. Então eu vou fazer a mesma coisa. Ó. Vou puxar ele aqui para cima. Criei o mesmo problema, né? Parecido, que é um pai com 3 filhos não pode, então o 8, que é o elemento do meio, vai ter que procurar um lugar para ele. Ele é maior que o 7, menor que o 11, ele vai entrar aqui, ok? Segunda etapa concluída. Terceira etapa, manda eu recolorir o A e o X, que é o 11 e o 7. Então o 7 passa a ser preto e o 11 passa a ser vermelho. E assim a gente finaliza a nossa árvore rubro-negra. Só organizar ela aqui, então finalizamos. Vamos ver se as propriedades estão corretas? A raiz é preta, ok. Um nó que é vermelho só tem filho preto. Um nó que é vermelho só tem filho preto. Se eu estou num determinado nó, o 11, para chegar lá na folha descendente, eu tenho que passar pelo mesmo número de bolinhas pretas. Então, para chegar no 13 eu passei por uma, para chegar no 15 eu passei por uma, para chegar no 8 eu passei por uma. Beleza? Então você pode conferir para todos os outros que está tudo ok. Beleza, pessoal? Então agora eu vou deixar para vocês 2 exercícios. O primeiro é criar uma árvore rubro-negra seguindo esta ordem. E aí, para cada inserção, você vai verificar as propriedades, ok? E por último, o exercício do pós-comp, para que você treine um pouco a teoria aí. Beleza, pessoal? Então, se você gostou dessa aula, dá um joinha para a gente, compartilha com seus colegas. Se não é inscrito no canal, inscreva-se para você receber vídeos como esse. E até a próxima, pessoal. Obrigado, valeu!